Você corta o sal da comida religiosamente. Não coloca nem um grão a mais no feijão. Fugiu do bacon, do queijo, até do pãozinho francês. E quando volta no médico 3 meses depois, a pressão continua em 15/9, às vezes 16/10. Como é que isso é possível? Como pode a pressão continuar alta se você fez exatamente o que mandaram? Agora me responde uma coisa. Você já viu alguém que come de tudo, até churrasco no fim de semana, e tem a pressão perfeitinha? Enquanto você, que vive de peito de frango e salada sem graça, continua refém da losartana e do amlodipino? Esse paradoxo que você vive não é azar, não é genética ruim. É a prova de que o conselho que te deram está incompleto. E no final deste vídeo, eu vou te revelar um protocolo nutricional baseado em 3 minerais específicos que pode começar a baixar sua pressão em menos de 15 dias, usando alimentos que custam menos de R$ 30 na feira. Mas antes, você precisa entender por que o que te ensinaram até hoje não funcionou. Nesse vídeo, você vai entender 7 fatores que realmente causam pressão alta, desde deficiências de minerais que estão no seu feijão e na sua castanha, até o papel da insulina, do ácido úrico e de vitaminas que quase ninguém dosa. E no final, eu te entrego um protocolo completo de 8 passos que você começa ainda hoje, com alimentos de feira e suplementos baratos. Deixa eu te mostrar o primeiro erro que está mantendo sua pressão alta, mesmo quando você faz tudo certinho. O conselho de cortar o sal é o mais repetido em consultório quando o assunto é pressão alta. E não é que esteja errado, é que está incompleto, porque ele parte de uma premissa que não vale para todo mundo, a de que você é sensível ao sal. Estudos mostram que apenas 30 a 40% das pessoas com hipertensão são realmente sal sensíveis. O que isso significa? Que para a maioria, cortar o sal não vai fazer diferença significativa na pressão. O rim saudável regula o sódio de forma automática, eliminando o excesso pela urina. Quando você come mais sal, o rim simplesmente joga fora. O problema não é o sal que entra, é o rim que parou de eliminar direito. E sabe o que faz o rim reter sódio? Não é a quantidade de sal na comida, é a insulina alta circulando no sangue. Enquanto você está brigando com o saleiro, o verdadeiro vilão está passando despercebido. Pensa assim, o sal é como a água da chuva. Se o ralo da sua casa funciona bem, não acumula água. Mas se o ralo entope, não adianta parar de chover. O problema está no ralo, não na chuva. Então, antes de cortar todo o sal da sua vida, peça ao seu médico um exame de sódio urinário de 24 horas para descobrir se você realmente é sal sensível. Pode ser que você esteja se sacrificando à toa. Agora presta atenção nesse segundo ponto, porque aqui mora um dos segredos que a indústria farmacêutica não faz questão de divulgar. O magnésio funciona como o botão de relaxamento do seu sistema vascular. Ele age diretamente na parede dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles se dilatem, se abram, deixem o sangue passar com menos resistência. É como se você abrisse uma torneira que estava meio fechada. O fluxo melhora, a pressão diminui. Mas aqui está o problema. Segundo dados do estudo ELSA Brasil, que acompanha milhares de brasileiros, cerca de metade da nossa população não consome a quantidade mínima diária de magnésio. E sabe por quê? Porque o solo brasileiro está empobrecido. A agricultura intensiva esgotou os minerais da terra. O tomate de hoje tem 40% menos magnésio que o tomate que seu avô comia. O feijão, a alface, a couve, tudo mais pobre em nutrientes. Você até come direito, mas a comida não alimenta como deveria. E aí o corpo entra em modo de contração crônica. Os vasos ficam tensos, apertados e a pressão dispara. A deficiência de magnésio também causa cãibras, insônia, ansiedade e palpitações,
Sintomas que muita gente trata separadamente, sem perceber que a raiz é a mesma. Então inclua todos os dias um punhado de castanhas, de preferência castanha do Pará, feijão no almoço e folhas verdes escuras como couve ou espinafre refogados no jantar. E não sai daí, porque quando chegar no item número 5, eu vou te mostrar o mineral esquecido que conversa diretamente com o sódio e que pode mudar tudo. Mas antes disso, você precisa entender a conexão que quase ninguém explica. Aqui está. Quando você come carboidratos refinados, pão branco, macarrão, açúcar, biscoito, seu pâncreas libera insulina para colocar aquela glicose para dentro das células. Só que a insulina faz outra coisa que ninguém te contou. Ela manda um sinal direto para o rim dizendo: segura o sódio, não deixa sair. O rim obedece. O sódio fica retido e onde tem sódio tem água. Seu volume sanguíneo aumenta, a pressão sobe. É por isso que pressão alta, pré-diabetes e diabetes tipo 2 andam sempre juntas. Não é coincidência, é o mesmo mecanismo bioquímico. A Fiocruz publicou estudos mostrando que mais de 60% dos hipertensos têm algum grau de resistência à insulina. Você pode estar cortando sal à toa, enquanto o verdadeiro problema está no pãozinho do café da manhã e no refrigerante diet que você acha inofensivo. Resistência insulínica é quando suas células param de ouvir a insulina. Aí o pâncreas produz cada vez mais, e esse excesso é que causa o estrago. Então, o que você precisa fazer? Reduza ou elimine carboidratos refinados. Substitua pão branco por tapioca com ovos. Troque macarrão por abobrinha em tiras. Evite sucos e refrigerantes, mesmo os zero. Isso não é sobre dieta da moda, é sobre entender como seu corpo realmente funciona. Agora vem a parte que vai te deixar de boca aberta. A frutose industrial, aquela que vem do xarope de milho presente em quase todo produto industrializado, é metabolizada no fígado de um jeito muito específico. Ela vira ácido úrico. E o ácido úrico elevado tem um efeito direto nos seus vasos sanguíneos. Ele enrijece as paredes das artérias, deixa elas duras, sem flexibilidade. É como uma mangueira de jardim que ficou no sol e rachada. Não expande mais. A pressão aumenta porque o sangue está sendo empurrado por tubos rígidos. Dados da Unifesp mostram que níveis de ácido úrico acima de 5,5 mg por decilitro já começam a danificar o endotélio vascular, mesmo antes de causar gota. E adivinha onde tem frutose escondida? Refrigerante, suco de caixinha, bolacha recheada, ketchup, molho de tomate pronto, iogurte com sabor, barra de cereal. Você acha que está comendo comida, mas está ingerindo inflamação pura. A gota, aquela dor insuportável no dedão do pé, é causada pelo mesmo ácido úrico. Se você tem gota, sua pressão provavelmente também está comprometida. Então leia os rótulos. Fuja de qualquer produto que tenha xarope de milho, xarope de glicose, frutose ou glucose de milho nos primeiros 5 ingredientes. Isso sozinho pode fazer uma diferença imensa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no like agora, porque isso ajuda outras pessoas que também estão sofrendo com pressão alta a encontrarem essas informações. E se inscreve no canal, que toda semana eu trago conteúdo assim, que vai direto no que realmente importa. E aqui está o mineral que eu prometi te mostrar, o que muda completamente o jogo quando se trata de controlar pressão. O potássio e o sódio trabalham juntos como uma gangorra. Quando um sobe, o outro precisa descer para manter o equilíbrio. O potássio ajuda o rim a eliminar o excesso de sódio pela urina.
Ele também relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, igual ao magnésio, mas por uma via diferente. Funciona como um contrapeso natural. O problema é que a dieta brasileira moderna é paupérrima em potássio. Trocamos comida de verdade por comida de pacote. E comida de pacote tem sódio sobrando e potássio faltando. Estudos do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, mostram que o brasileiro consome, em média, menos da metade do potássio recomendado. Enquanto isso, o sódio está 3 vezes acima. Essa proporção invertida é um tiro certeiro na sua pressão arterial. É como tentar equilibrar uma balança colocando peso só de um lado. O potássio também ajuda a proteger contra derrame, porque melhora a flexibilidade dos vasos cerebrais. Então inclua diariamente batata doce cozida com casca, tomate cru na salada, feijão, espinafre refogado, banana como sobremesa ou lanche. E me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo agora. Agora olha só que coisa interessante que quase nenhum médico comenta. A vitamina D não é vitamina. É um hormônio que regula mais de 200 funções no corpo, incluindo o tônus vascular e a função renal. Quando você está com vitamina D baixa, seus vasos ficam mais rígidos e o sistema renina-angiotensina, que controla a pressão, fica hiperativo. Parece loucura, mas estudos da USP demonstraram que suplementar vitamina D em pacientes hipertensos deficientes reduziu a pressão sistólica em média 4 a 6 pontos. E a B12? Ela é essencial para manter os níveis de homocisteína controlados. Homocisteína alta inflama e danifica as artérias, facilitando a formação de placas e o aumento da pressão. A deficiência de B12 é comum em quem usa metformina para diabetes, em idosos com baixa absorção gástrica e em vegetarianos. Você pode estar tratando pressão alta com remédio enquanto o corpo só precisava de sol e de um suplemento de R$10. A maioria dos brasileiros tem vitamina D abaixo de 30 nanogramas por mililitro, que é o mínimo recomendado para a saúde cardiovascular. Então peça ao seu médico dosagem de vitamina D e B12 no próximo exame de sangue e tome sol de 15 a 20 minutos antes das 10 horas ou depois das 16 horas, sem protetor, 3 vezes por semana. Antes de eu te passar o protocolo completo que prometi, você precisa saber desses 3 fatores extras que podem estar sabotando tudo. O estresse crônico mantém seu corpo em modo de alerta permanente. O cortisol fica alto o tempo todo. E cortisol alto faz 2 coisas: retém sódio e contrai os vasos. Você pode comer perfeitamente e a pressão não baixa, porque está vivendo em estado de guerra interna. O sono ruim tem o mesmo efeito. Menos de 6 horas por noite dispara hormônios do estresse e desregula o ritmo circadiano do sistema cardiovascular. Sua pressão deveria cair à noite. É o que chamamos de descenso noturno. Se você não dorme bem, esse descenso não acontece e seu coração trabalha sob pressão 24 horas. Por fim, causas hormonais: aldosteronismo primário, hipertireoidismo, síndrome de Cushing, feocromocitoma. São raras, mas existem. Se sua pressão não responde a nada, vale investigar com exames hormonais específicos. Não aceita um diagnóstico de hipertensão essencial sem antes descartar essas causas tratáveis. O Hospital das Clínicas estima que até 10% dos hipertensos têm uma causa hormonal não diagnosticada. Então inclua práticas de respiração diafragmática 5 minutos por dia. Durma em quarto escuro e fresco e converse com seu médico sobre investigação hormonal se a pressão não responder ao tratamento. Essas coisas parecem simples, mas são fundamentais. Agora vamos juntar tudo o que você aprendeu
num protocolo que você começa hoje mesmo. Primeiro, magnésio. Tome 300 a 400 mg de magnésio dimalato ou glicinato à noite, junto com o jantar. Isso relaxa os vasos e melhora o sono. Segundo, potássio através da alimentação, não de suplemento. Suplemento de potássio pode ser perigoso sem acompanhamento. Coma todos os dias batata doce, banana, tomate, folhas verdes e feijão. Terceiro, corte os carboidratos refinados. Troque pão branco por tapioca com ovos ou cuscuz. Troque macarrão por abobrinha. Elimine refrigerante, suco de caixinha e qualquer coisa com xarope de milho. Quarto, vitamina D3. 5.000 unidades internacionais por dia se seu exame der abaixo de 30 nanogramas por mililitro, junto com uma refeição que tenha gordura. Quinto, B12 sublingual. 1.000 microgramas por dia se você tem mais de 60 anos ou usa metformina. Sexto, durma 7 a 8 horas por noite em quarto escuro, sem celular. Sétimo, tome sol 20 minutos 3 vezes na semana, braços e pernas expostos antes das 10 horas. Oitavo, respire fundo 5 minutos por dia, inspirando em 4 tempos, segurando 4, expirando em 6. Esse protocolo não substitui seu remédio de pressão. Você continua tomando enquanto implementa essas mudanças e vai acompanhando com seu médico. Muitos pacientes conseguem reduzir ou até sair da medicação, mas isso só acontece com acompanhamento. Anota tudo num caderno, mede sua pressão sempre no mesmo horário e leva os registros para o seu médico a cada 15 dias. Nos primeiros 3 dias, você vai sentir melhora no sono e menos cãibras. Na primeira semana, menos inchaço e mais disposição. Em 15 dias, a pressão começa a cair de forma consistente. Em 30 dias, você vai perceber que está precisando de menos remédio, mas isso só muda com acompanhamento médico. Compartilhe esse vídeo agora no grupo da família, principalmente com aquela pessoa que você conhece que toma remédio para pressão há anos e nunca viu melhora de verdade. E se você conhece alguém que já teve derrame ou infarto e continua com a pressão descontrolada, manda para ela imediatamente. Salva o vídeo, volta aqui quantas vezes precisar e comenta aqui embaixo que mudança você vai implementar primeiro. Quero saber de você. Muito obrigado e até a próxima.